forma humana, com todos os sentimentos que eu e você sentem, com todas as dificuldades que nós passamos, para que nós venhamos aprender a confiar em Deus e não nas circunstâncias que aparecem no nosso caminho. E nós sabemos que ali a caminhada de Jesus aconteceu muitas coisas. Ele ainda recém-nascido, ele ainda criança, teve que também ir para outra cidade para que não fosse morto, porque quando ele nasceu, os pastores viram a estrela e aquilo significava que o rei dos judeus tinha nascido. E ali, quando ele vai perguntar ao rei daquela cidade pela criança, o rei se aborrece porque o grande rei, o rei dos reis, tinha nascido. E ele manda matar todas as crianças daquele lugar recém-nascido, porque ele queria matar Jesus. E desde cedo Satanás planejava matar Jesus. Desde cedo o desejo de Satanás era que Jesus não crescesse, não cumprisse o propósito que era salvar a minha, a sua vida e a sua casa. Amém? Então o que é que nós aprendemos com a vida de Jesus na terra? Nós aprendemos que independente das circunstâncias que apareçam no nosso caminho, nós iremos vencer. Você só vai vencer se você estiver olhando para Jesus e não olhando para as suas circunstâncias. Nós vemos no decorrer da vida de Jesus que ele no momento que estava com os seus discípulos, ele se retirava para orar, ele se retirava para estar a sós com Deus, ele se retirava para ter comunhão com Deus, para ficar fortalecido em Deus. E é a partir disso que ele conseguiu cumprir tudo o que ele veio para cumprir. E o que acontece com o nosso cristão? Sabe o que acontece, gente? É quando aparecem circunstâncias sobre nossas vidas, nós queremos que, de fato, Jesus nos livre da circunstância de imediato. Mas o que o Senhor quer de cada um de nós? Que nós nos acheguemos a Ele para poder vencer o que aparecer no nosso caminho, para poder ter direção do que Ele iria fazer. E assim é o que Deus quer de cada um de nós. Deus não quer que a gente fique desesperado pelas circunstâncias que aparecem em nossa vida, mas Deus quer que nós nos acheguemos a Ele para poder suportar o que vem aparecer sobre nossas vidas. Vocês estão entendendo? A vida de Jesus na terra, ela nos mostra que é possível vencer qualquer coisa. Porque se Jesus quisesse, Ele tinha desistido de tudo. Assim como cada um de nós faz, muitas vezes a gente, como acontece conosco hoje, nós estamos na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, e muitas vezes estamos distantes do Senhor. Aqui Pedro, ele aprendeu todas essas coisas com Jesus. E no momento em que Jesus aparece para ele no meio de uma praia, ele se assusta, e é claro que cada um de nós também iríamos nos assustar, porque no meio do mar, grandes ventos, grandes ondas, nós não iríamos imaginar que era Jesus, não é verdade? Às vezes nós queremos colocar um jugo pesado sobre Pedro, mas nós faríamos a mesma coisa. Então Pedro, ele andou com Jesus, ele viu milagres e maravilhas, mas mesmo assim, no momento, ele queria andar sobre as águas para saber se era verdadeiramente Jesus. E Jesus disse: venha Pedro, ande sobre as águas. E ele começou a andar enquanto ele olhava para Jesus. Mas no momento que ele tirou os olhos de Jesus, o que aconteceu? Ele se afogou. Mas ele tinha as promessas, ele viu os milagres, ele andou com Jesus, ele viu tudo o que acontecia. E cada vez que acontecia um grande milagre, ele se espantava, ele dizia: verdadeiramente, ele é Jesus, ele é o nosso Messias. Mas aqui nós vemos que Pedro, ele tirou os olhos de Jesus, ele tirou os olhos da promessa, ele desacreditou daquilo que ele tinha vivido dia após dia. E Jesus olha para ele e diz assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? E depois dos ocorridos, o que acontece? Todos eles reconhecem a grandeza de Deus. E não é diferente conosco mais uma vez. Sabe por quê? Porque no momento que estamos passando por alguma coisa, que estamos querendo alguma coisa de Jesus, nós recorremos a Ele para receber dele. E não recorremos a Ele para conhecer mais dele, para ter mais intimidade com Ele. Não é verdade? E quando Deus responde as nossas orações, quando Deus salva um filho, quando Deus cura um de nossa casa, quando Deus liberta um da nossa casa, o que é que a gente diz? Esse Deus é poderoso. Obrigado, Senhor, porque Tu é poderoso. Mas Ele é poderoso
Amém? Ele é fiel fazendo ou não fazendo. Nós que temos essa dificuldade de reconhecer o poder de Deus, nós que temos essa dificuldade de reconhecer que as promessas deles estão aqui, é para cada um de nós. Satisfazem os desejos delas, são as prioridades que elas vão colocar em prática. E muitas, como foi ministrado aqui quinta-feira, fica falando que eu estou desanimada, eu estou fria, eu não tenho mais vontade de ir para a igreja, e tantas desculpas as pessoas colocam para servir a Deus. Mas no momento da adversidade, a quem elas recorrem? Ao Deus que elas desprezaram. E servir a Deus não é estarmos com vontade. Servir a Deus, orar, você não vai orar porque você está com vontade, você tem que orar mesmo sem vontade, porque você nunca vai ter vontade de orar. Ler a palavra não é quando você está com vontade, mesmo sem vontade, porque o inimigo, ele fica perturbando nossas vidas para que nós não venhamos orar, certo? Fazer que nem aquele, certo? O inimigo sim, mas às vezes não é ele, às vezes é a nossa preguiça. Às vezes somos nós mesmos que não queremos ir ponto. E às vezes queremos jogar a culpa dele, porque sabemos que ele faz tudo de errado. Mas as nossas prioridades que não estão corretas diante de Deus. E alguém pode chegar para mim, ou eu posso chegar para você e dizer, mas eu estou assim. Isso é o que você e o que eu digo. Mas Deus que sonda e conhece os nossos corações sabe. E esses dias o Senhor me deu quem realmente eu sou. E Ele disse assim para mim, Ele disse, você não está atarefada, você não está com muito serviço, a sua prioridade é o seu serviço, porque se a sua prioridade fosse eu, você estaria primeiro comigo do que com o seu serviço. Assim que Deus fala comigo. Às vezes quando eu estou de algum jeito lá, aí Ele diz assim, toma vergonha na cara, mulher, vai orar, se conserta, mulher. Aí você diz assim, um Deus de amor, fala assim desse jeito. O Senhor fala. E a gente entende como a gente quer. Amém? Eu entendo desse jeito porque eu tenho que ter vergonha na cara mesmo e fazer a vontade de Deus. Amém? E vocês entendem do jeito que vocês quiserem. Mas a realidade é, não sirva a Deus pelo que Ele pode dar. Sirva a Deus pelo que Ele é. Porque no momento que você servir a Deus pelo que Ele é, você vai desfrutar daquilo que você tanto pede. Porque a gente clama, pede, ora, se derrama e faz isso. E o Senhor diz, não, eu não vou fazer enquanto você não se achegar a mim. E Deus é desse jeito também. Deus não só é o Deus de amor, não. Deus é o Deus que te chama por canto, te corrige. Deus é o Deus que diz assim, eu não vou te dar essa bênção enquanto tu não se prostrar diante de mim, enquanto tu não me adorar verdadeiramente. Porque me servir não é pelo que eu te dou, me servir é pelo que eu sou na tua vida. E mesmo que eu não faça na tua vida, tu tem que reconhecer que hoje eu e você estamos aqui pela morte dele na cruz do Calvário, que nos deu vida e vida em abundância. Isto é servir ao Senhor. Amém.